pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Nessa aula, iremos resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio regular. Essas atividades foram fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O tema dessa aula é massa molecular. Mas antes de irmos para a resolução das atividades, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações e dê um like nessa aula. Primeira atividade. Quantas vezes a massa da molécula de glicose, C6H12O6, é maior do que a molécula de água, H2O? Para a gente quantificar quantas vezes uma molécula é maior do que a outra, a gente precisa calcular a sua massa molecular. Para calcular a massa molecular, nós precisamos da fórmula molecular dessas substâncias. O enunciado do exercício nos forneceu a fórmula molecular da glicose e a fórmula molecular da água. Tendo, então, a fórmula molecular de todas as duas substâncias, vamos, então, calcular, primeiramente, a massa molecular da glicose. Na glicose, nós temos 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. 6 carbonos vezes a massa do carbono, mais 12 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, mais 6 oxigênios vezes a sua respectiva massa. Fazendo aqui esse somatório, nós chegamos a 180. Agora para a água. Na água nós temos 2 hidrogênios, então 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 oxigênio vezes a sua respectiva massa, resultando em 18U. Quantas vezes, então, a molécula de glicose é maior do que a molécula de água? Nós vemos que é 10 vezes. Logo, resposta da atividade 1, letra E. Atividade 2. Assinale a alternativa que indique, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Então, nós temos que fazer o cálculo da massa molecular de 4 substâncias. A primeira substância tem 2 hidrogênios, então 2 vezes a massa do hidrogênio, um enxofre vezes a massa dele, 32, e 4 oxigênios. Fazendo então o somatório, chegamos ao resultado de 98U. Para a segunda substância, tem 4 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, 2 fósforos, massa do fósforo 31, e 7 oxigênios, massa 16, resultando um somatório de 178U. A massa molecular da terceira substância tem 2 alumínios, massa do alumínio 27, e aqui tem que tomar muito cuidado, porque muita gente comete o erro em falar que tem apenas um enxofre, e não. SO4 está entre parênteses e tem um 3. Aqui nós fazemos igual lá na matemática, uma distributiva. Esse 3, ele é tanto para o enxofre quanto para o oxigênio. Então, nós temos 3 enxofres, massa do enxofre 32, mais 12 oxigênios, vezes a massa do oxigênio, resultando, então, na massa de 342U. E a última substância nós temos 3 cálcios, massa do cálcio 40, 2 ferro, lembrando da distributiva que o 2 está do lado de fora, então ele multiplica tanto o ferro, quanto o carbono, quanto o nitrogênio. Então, 2 ferros, 56, massa do ferro, 2 carbonos? Não. Lembrando que tem o 6, esse 6 também faz a distributiva, então 6 carbonos vezes 2, 12 carbonos e 12 nitrogênios, resultando então um somatório de 544U. Nossa resposta, letra B. Certinho? Atividade 3. A massa de 3 átomos de carbono, 12, então a massa do carbono é 12U. É igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Esse elemento X, desconheço. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U é... Então, qual que é a informação que a gente tem no enunciado? Que a massa de 3 átomos de carbono é igual à massa de 2 átomos de X. Então, a massa de 3 carbonos, a massa molecular de 3 carbonos, a massa atômica, na verdade, né, que a gente está falando de átomos, de 3 carbonos, é igual à massa atômica de 2X, elemento X.
A gente sabe que a massa atômica do carbono é 12U. Então, substituindo 3 vezes 12U é igual a 2 átomos do elemento X, vezes a massa de X. Então, a massa de X é igual a 36 por 2, logo 18U. Chegando, então, à resposta letra E. Atividade 4. Um químico possui uma amostra de cobre. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23, é. Então, a primeira coisa é em relação à representação de um elemento químico. Então, deu no enunciado Cu 64 e 29. O que corresponde a esses números? Cu corresponde ao símbolo do elemento químico. O 64 corresponde ao número de massa. A gente sabe que número de massa, que é o A, é igual ao número atômico mais número de nêutrons. E o 29 é o número atômico, o Z. Certinho? Então, com essa informação, a gente sabe que para cada átomo de cobre, nós temos a massa, o número de massa igual a 64U. Nós sabemos que 1 mol de cobre corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de qualquer partícula, elemento, sempre vai corresponder à quantidade de 6,02 vezes 10 a 23. E isso corresponde a 64 gramas em relação ao cobre. Dessa forma, no enunciado deu que 3,01 vezes 10 a 23 átomos de cobre vai corresponder a que massa? Então, multiplicando o cruzado e isolando o x, nós podemos fazer o cálculo. Nós podemos simplificar a potência e também a unidade, chegando então um resultado de 32 gramas. Resposta letra E. Última atividade, atividade 5. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, o minério não é puro. A gente sabe que o minério ele tem 80% de óxido de ferro. Primeira coisa, óxido de ferro 3. Qual que é a fórmula? Então, a fórmula é Fe2O3. Depois, a informação do enunciado. A correspondência de qual a porcentagem de óxido de ferro nesse minério. A gente sabe que 20 toneladas de minério é 100%. Esse 100% contém impurezas, terra, o minério, o óxido de ferro 3. Só que o óxido de ferro, ele corresponde a 80%. Então, qual que é a massa que nós temos de óxido de ferro em 20 toneladas? A gente encontra, então, 16 toneladas. Então, das 20 toneladas de minério, 16 são de óxido de ferro 3. Só que no exercício pediu quantas toneladas de ferro. Para isso, nós precisamos calcular a massa molar do óxido de ferro, para a gente conseguir converter, saber quanto de ferro nós temos no óxido de ferro 3. Então, a fórmula do óxido de ferro 3 é Fe2O3. Então, nós temos 2 ferros e 3 oxigênios, resultando numa massa molar de 160 gramas. Então, cada molécula de óxido de ferro tem 160 gramas. E para cada 160 gramas, 112 corresponde de ferro. Logo, em 16 toneladas, quantas toneladas de ferro nós teremos? Multiplicando o cruzado e isolando o x, nós temos como resposta 12,2 toneladas. Certinho? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Conto com a inscrição de vocês no nosso canal para nos ajudar e dê um like nessa aula. Até mais!